Pessoal, então ainda no módulo básico do curso aqui nós vamos estar abrangendo alguns recursos básicos, né, do software. Então, primeira coisa, nós vamos vir aqui nessa aba de cortes e camadas, aqui onde vai ter todos os nossos parâmetros de gravação, né, a forma de gravação também, então vão estar todos nessa aba aqui, tá? Aqui no canto esquerdo, existem algumas ferramentas do software que nós vamos estar vendo agora. A primeira delas seria a caneta, né? Então eu posso estar desenhando desenhos à mão livre, né? Desenhos simples. Então para mim desenhar eu clico na caneta, eu venho na área de trabalho, né? Clico com o botão esquerdo e arrasto. Ó. Clico de novo, aí eu levo onde eu quero, né? Aí eu clico de novo, levo onde eu quero, clico de novo, levo onde eu quero, tá? Então, no momento que a gente criou uma forma aqui, tu já nota que ele já criou uma linha de parâmetros aqui para nós, né? Ainda nessa ferramenta da linha, a gente consegue criar formas angulares, vamos dizer assim, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo, e aí agora eu vou clicar com o botão esquerdo, só que eu não vou soltar, eu vou manter ele segurado. Ó. Então ele começa a criar formas angulares para mim, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, aí eu vou soltar o mouse, e aí ele consegue, a gente consegue ainda mexer ele. Então, digamos que eu quisesse até aqui, eu clico, e aí agora sim ele faz uma linha reta, fechando lá, tá? Então, esse seria o nosso recurso de caneta. Caso eu queira excluir isso que eu fiz aqui, basta vir na seta aqui de selecionar, né? Eu arrasto tudo para selecionar todo o nosso desenho, botão direito e excluir, tá? Ou eu posso também selecionar tudo e pressionar o botão Delete do teclado. Agora, então, na aba de retângulo, então nós vamos clicar agora na aba de retângulo, e aí nós vamos criar um retângulo agora. Então, eu clico e arrasto. Clico com o botão esquerdo e arrasto mais ou menos do tamanho que eu quiser, tá? Então, digamos que eu quisesse mais ou menos esse tamanho, tá? Aqui em cima, nessa área aqui, eu consigo definir o tamanho do meu retângulo, né? Ou se eu quiser algum quadrado, seria só botar os números iguais aqui, tá? Esse cadeado aqui, o que que ele ocorre? Ele mantém de forma proporcional o meu desenho, tá? Então, por exemplo, se eu mudar a altura, botar, sei lá, 100 milímetros, e eu der Enter, tu vai ver que a altura ele vai mudar de forma proporcional, porque esse cadeado a função desse cadeado é justamente isso, tá? Agora, no momento que eu abro esse cadeado, ele deixa com que eu mexa a minha largura e a minha altura de forma independente. Tá? Então, agora, se eu quiser mudar a minha altura, por exemplo, para 100, ele não vai afetar a minha largura. Então, agora eu tenho, sim, um quadrado, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer um retângulo agora, por exemplo, de 10 por 50. Né? Então, ele fez lá um retângulo de 10 por 50. Tá? Outra forma que o software pode criar seria círculos ou elipses, né? Então eu clico na ferramenta ali de círculo, clico na área de trabalho e eu arrasto, né? Posso criar um elipse, ou se eu quiser criar também um círculo, eu posso estar vindo aqui em cima na área aqui e dizer que a minha largura, por exemplo, 50 é igual à minha altura, que daí ele vai formar um círculo, tá? Outra forma que eu posso estar fazendo agora seriam polígonos, né? Então, eu posso clicar aqui no polígono e criar aqui um polígono, vamos dizer assim, tá? Aí, se eu vier nessa aba aqui de propriedades, propriedades da forma, eu consigo definir quantos lados eu quero do meu polígono, tá?
Então, aqui onde tem lados, eu posso alterar. Então, eu quero um polígono com 5 lados, com 4 lados vira um quadrado, com 3 vira um triângulo, né? E assim por diante, né? Ou eu posso ir até quantos eu quiser aqui. Tá? Então, essas seriam, digamos, as formas geométricas básicas que o software pode criar, tá? Ela é bem útil, por exemplo, às vezes eu quero escrever um nome de alguém ou algum texto e eu quero fazer um círculo em volta. Então eu posso criar o texto e aí no fim fazer um círculo em volta, ou fazer um quadrado, ou fazer um polígono, que é uma forma um pouco diferente, né? Então tem esses recursos básicos aqui que podem ser usados, tá?